Algumas pessoas já me conhecem. Meu nome então é Emerson Pedersoli, eu sou de uma casa espírita que é o Lafran, o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. A nossa casa também é uma instituição com crianças especiais. Fica aqui na região de Venda Nova, no bairro Rio Branco. Quem tiver a chance de conhecer, faz um contato conosco que a gente marca uma visita lá. É um prazer a gente estar aqui no evento, a gente estar de volta à casa. Essa casa representa o alicerce da minha mocidade, aqui aonde eu participei do grupo de jovens até a gente fundar a casa que a gente está trabalhando hoje. Então, é um prazer a gente estar de volta. E tem um ditado que diz que o bom filho a casa torna. Mas tem um outro que diz que o criminoso sempre volta no local do crime. Eu me encaixo aí, num desses dois ditados. Então é um prazer a gente estar aqui trazendo o tema família, união e coração. Quando a gente vai falar de família, união e coração, nós vamos falar de um sentimento que é o sentimento de amor. Porque ele enfoca o tema. É o sentimento de amor que aborda o tema. As pessoas têm colocado que Jesus veio falar de amor. Jesus não veio falar de amor. Jesus veio viver o amor que Moisés falou. Moisés, lá em Levítico, no capítulo 19, ele coloca para a gente: amai o próximo como a ti mesmo. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo vem colocando não vim destruir a lei, a bem da verdade, Jesus veio completar o que Moisés já tinha verbalizado. Então, quando as pessoas colocam que Jesus veio falar de amor para nós, ele veio viver o amor ensinado por Moisés e aperfeiçoar o amor nas nossas relações. Para a gente entender um pouco do histórico desse amor, nós vamos observar Empédocles, na Grécia Antiga. Empédocles colocava que o amor é o sentimento que preside a ordem do mundo. Tudo vem do amor. Após Empédocles, Heráclito, ele afirmava que o sentimento de amor é um sentimento muito cheio de contrastes, que não é para as pessoas ficarem presas na definição do sentimento de amor, para que elas não se percam nos contrastes do amor. Sócrates, ele definiu o amor de forma tão profunda que ele criou uma doutrina que se chama doutrina maiêutica, que é a doutrina que reúne tudo e todos em torno do Criador, que para Sócrates era em torno do amor. Hipócrates, ele não se preocupou em definir o sentimento de amor. Ele se preocupou em auxiliar as pessoas no processo de cura e autocura, porque ele via ali a porta para o verdadeiro amor. E naquela época ele estava preocupado com um sentimento que reinava no coração das criaturas, que era um sentimento de angústia. E ele estava tão preocupado que ele começou a avaliar essa tristeza que acontecia na época. E ele denominou essa tristeza de melancolia. Aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Ele definiu como melancolia. Melancolia, do grego, significa humor negro. Esse termo perdurou até o final do século XVII, início do século XVIII, tanto que nós vamos encontrá-lo no item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que ele está intitulado A Melancolia no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E Hipócrates, estudando a doença naquela época, ele também avaliou o tratamento, ele avaliou a cura. E a cura naquela época era feita da seguinte forma: eles pegavam o paciente que estava melancólico, portanto deprimido, levavam o paciente até o alto de um penhasco, era o sacerdote que promovia esse tratamento de cura, levava até o alto de um penhasco, e quando chegava no alto do penhasco, ele rezava e empurrava o paciente no mar, aproximadamente 200 metros de altura. Se a pessoa saísse nadando, ela estava curada de depressão. Esse era o tratamento da época. Me perguntaram num evento assim: Emerson, você tem notícia de quantos saíram nadando?
Não. Só tem notícia como era o tratamento. Esse tratamento é o mesmo que temos hoje, com um outro nome que se chama eletroconvulsoterapia, vulgo o eletrochoque. Então, 200 metros de altura para quem sair nadando está curado daquela dor. Hoje nós temos outras técnicas para curarmos-nos dessas dores e trabalharmos o aprimoramento do amor dentro de nós. Se nós tivemos filósofos, historiadores, médicos que trabalharam esse sentimento antes ainda de Jesus, ou entre Moisés e Jesus, nós também tivemos verdadeiros algozes da história que construíram monstruosidades. Para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, Atenas e Esparta viviam se envolvendo em conflitos. Quando eles não estavam em conflitos, eles mantinham um acordo, eles mantinham a cordialidade nas suas relações. As crianças que nascessem do sexo masculino, elas eram desde pequenas preparadas para as guerras, tanto em Atenas quanto em Esparta. As crianças que nascessem do sexo feminino, elas eram preparadas para os desfiles primaveris. Normalmente, quando tinham as competições entre as cidades, as crianças do sexo feminino que eram preparadas para os desfiles, quando jovens, as mulheres de Atenas eram consideradas as mulheres mais belas do mundo, porque elas venciam sempre os concursos. As crianças do sexo masculino que já pegavam em armas, em lanças, em espadas, normalmente quando as duas cidades entravam em conflito, Esparta vencia o conflito. Portanto, os espartanos eram considerados os homens mais fortes do mundo. Mas as crianças que nascessem do sexo masculino ou feminino, que carregassem uma doença física ou alguma deficiência física ou mental, elas não serviam nem para pegarem armas e nem para participar dos desfiles primaveris. Elas eram lançadas vivas nos bueiros da cidade para que os ratos consumissem com as bênçãos dos seus corpos. Podemos achar uma cena de grande atrocidade, uma falta de amor, ainda que estejamos falando dos pais que lançassem os seus filhos. Mas não estamos longe na história deste fato quando fazemos referência, por exemplo, ao nazismo. O nazismo nada mais é do que a reprodução dessas cenas criminosas, porém atualizadas, com outro tipo de arma, onde também reinava o desamor. Muitos poderão estar pensando, mas por que reproduzirmos essas cenas negativas? Porque não podemos fugir da história. A história, ela serve para nós como um instrumento para não repetirmos as desgraças vividas pela humanidade. Se nós temos situações de amor construídas lá atrás, nós também temos situações de ódio. A gente precisa conhecer para não criarmos lá na frente uma situação e imaginarmos que isso nunca aconteceu. Ao encerrar a Segunda Guerra Mundial, um coronel alemão mandou que os repórteres fotografassem os corpos que estavam sendo jorrados nas valas nos campos de concentração nazista. E aí perguntaram àquele coronel por que ele estava fazendo isso. Ele disse: para que nenhum louco no futuro venha dizer que isso nunca aconteceu e foi apenas a fantasia de algum escritor. Isso precisa estar registrado na história para que eles não repitam esses gestos que aconteceram lá atrás. Divaldo Franco, fazendo referência ao episódio dos campos de concentração de Sobibor, na Polônia, e Mauthausen, na Áustria, ele visitou os dois campos de concentração e ele colocou que até hoje, mais de 60 anos que a guerra se encerrou, até hoje existem espíritos que estão lá, vestidos com a farda alemã, sacrificando judeus. Existem judeus que estão odiando os soldados alemães.
eles não conseguiram entender que eles já desencarnaram e que a guerra já acabou. Então, é para nós não repetirmos, é que nós estamos aqui para criarmos uma situação nova, onde vai enfocar as questões do sentimento. Mas vocês podem estar pensando, diante de tanto crime, de tanta atrocidade, o que eu posso fazer? Se existem guerras, se existem crimes, se existem perversidades, elas começaram no lar. Elas começaram na família. Um governante que tem um lar saudável, ele nunca se transformará num algoz. Onde ele tem modelo saudável dos pais, onde ele tem os pais como verdadeiros exemplos, ele nunca vai se transformar num guerreiro. Ele não vai querer ver famílias destruídas, lares dizimados e vidas ceifadas. Mas aonde impera o desequilíbrio, ele cresce alimentando o desequilíbrio na sua alma. E não podemos esperar deste garoto que ele seja um grande governante, porque muitas vezes o desequilíbrio entra em sintonia com o passado que ele já tem, devido aos condicionamentos das situações vivenciadas. Então, dentro de casa nós podemos construir esse ambiente de amor. Que relação que nós temos dentro de casa? E vocês ainda podem estar pensando, mas eu vou fazer para a minha família? Sim. Conta uma pequena história de um senhor que caminhava pela praia e ele viu ao longe uma criança que parecia fazer movimentos de balé. E aí ele foi se aproximando dessa criança e ele viu que essa criança simplesmente não fazia movimentos de balé. Ele viu que essa criança estava pegando estrelas e jogando as estrelas para o mar. E se abaixava, pegava outra e jogava para o mar. E aí ele perguntou para essa criança, que fazes? E a criança disse, estou devolvendo ao mar as estrelas que o mar manda para a areia. Aí disse o Senhor, mas por que está fazendo isso? Porque se elas ficarem aqui, meu Senhor, elas vão morrer. Então eu vou devolvê-las para o mar. Mas que diferença faz, disse o Senhor. Enquanto você joga uma estrela, o mar manda dezenas, centenas de estrelas para a areia. O garoto se levanta, joga mais uma estrela para o mar, olha para aquele Senhor e fala com ele, para essa estrela fez diferença. Então na nossa casa faz diferença. Que relação estamos construindo com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa esposa? Que relação que nós estamos criando dentro daquela estrutura material e dentro da estrutura emocional que a gente denomina lar? O que nós estamos incentivando nessa relação? Qual é o meu papel nessa construção? Eu saio da posição de filho apenas e agora viro marido. Continuo sendo filho. Depois de me tornar marido, eu me torno pai. Se eu não me tornar marido, muitas vezes eu posso me tornar pai, nos arroubos da jovialidade ou da imaturidade no campo das emoções. Isso pode acontecer com o pai, pode acontecer com a mãe. Qual é o meu papel nesse processo educativo? John Richardson Jr., ele coloca que existem 3 tipos de pessoas. As que esperam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam, o que aconteceu? Existem verdadeiramente 3 tipos de pessoas. Que pessoa sou eu? Eu espero acontecer? Eu espero que alguém faça por mim, que faça no meu lugar? Eu faço acontecer no espaço em que estou envolvido? Ou eu durmo e depois eu saio questionando o que foi que aconteceu? Que pessoa que eu represento? Rubem Alves, no livro Quarto do Mistério, ele coloca para nós que nós temos que aprender a fazer uma investigação no porão da nossa alma. Só que Rubem Alves, ele fala no porão do inconsciente, porque ele não é reencarnacionista.
Ele coloca que é importante investigar o porão da alma para nós sairmos dos traumas que a gente está alimentando de infância em relações destrutivas para um futuro estável, para um presente saudável. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Nós somos pais, nós somos mestres, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Qual é o meu papel diante da pessoa que está do meu lado? Mas Joana de Ângeles, ela faz também um comentário sobre essa investigação no inconsciente e ela coloca numa coletânea de perguntas, Joana de Ângeles responde o nome da obra, a pergunta de número 113, ela coloca qual é o papel social em relação àquela criatura que está envolvida com os dramas do passado. E ela traz de forma aprofundada a mesma colocação que Rubem Alves fez lá na sua obra. Ela coloca que é necessário não uma investigação no inconsciente, mas uma coragem para a pessoa investir no inconsciente, para eliminar os traumas de construções destrutivas de passado, contando com o conglomerado social, para fugirmos da solidão, fugirmos do isolamento, porque ele não nos leva a nada. O Marival fez uma colocação aqui no início, onde o Dr. Bezerra fez esta observação. Enquanto sós, apresentamos apenas pontos de vista. Enquanto estamos unidos, nós somos força, nós somos potencial. Então ela coloca que é necessário investigar o porão da nossa alma, sairmos dos dramas, dos traumas, das dificuldades, para nós construirmos situações saudáveis. Mas Jesus, com uma frase, ele resume a colocação de John Richardson Jr., Rubem Alves, Diotima, Joana de Ângeles. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 47, ele pergunta: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Diante do núcleo em que eu estou, o que eu faço de diferente? Qual é o meu papel na relação em que estou construindo? Muita gente coloca: eu estou cuidando dos meus filhos, eu educo. Isso não é especial. Aquele marido, aquela esposa que se posiciona assim: eu sou fiel à minha relação. Isto não é especial. Ser fiel ao seu relacionamento não existe nada de especial, é compromisso. Casou, seja fiel. Mas se não quiser ser fiel, não tem problema, não casa. Porque o que os solteiros vivem, a sua maioria, é uma relação de infidelidade. Não que todos sejam, mas acabam não estabelecendo compromissos. Eu educo os meus filhos. Isso não é especial. Se não quiser educar, não os tenha. Isso é um compromisso social. Eu educo, eu evangelizo, eu exemplifico. Isso é especial. Por quê? Porque eu estou sendo modelo dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu luto, dentro daquilo que eu aplico. Eu estou sendo modelo. E isso é especial. Que relação que eu tenho com eles? Falando da primeira instituição para dar origem à família, que é este encontro de almas, o casamento, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, fazendo referência às leis morais, a lei de reprodução, na questão de número 695, a espiritualidade vai falar para nós que casamento é um progresso na marcha da humanidade. E é mesmo. Porque você aprende a conviver com uma pessoa, você e seu marido, você e a sua esposa, você aprende a conviver com um. Para vir o primeiro filho, aprende a conviver com 2. Para vir o segundo filho, aprende a conviver com 3. Para sairmos para a convivência social. Então, dentro do núcleo familiar, nós temos dificuldades, nós temos transtornos, nós temos problemas, temos facilidades, nós temos compreensões, nós temos um ombro amigo, nós temos a pessoa que está ali nos incentivando, dentro do lar. Por isso que casamento é um progresso na marcha da humanidade. Como que nós estamos lidando com esta luta?
E a pessoa pode estar pensando assim, mas e quem não casou e assumiu uma gravidez, assumiu uma produção independente? Olha, para esclarecer, produção independente não existe. Não existe. Tem até alguns cientistas loucos que estão tentando criar a produção independente. Fazer do espermatozoide o indivíduo adulto. Fazer do óvulo o indivíduo adulto. Eles estão trabalhando com pesquisas. Eles não irão conseguir. São duas células que carregam características diferentes na formação do indivíduo adulto, para quando chegar na fase adulta, nós termos 60 trilhões de células no envolvimento social, na construção do corpo físico do corpo humano. 60 trilhões, originária de duas pequenas células. Então, produção independente não existe. Pode até não conhecer o pai, pode ter uma gravidez em laboratório, uma proveta, mas não é independente, a outra célula está lá. Mas então como que fica se não vem de um relacionamento conjugal? Ainda que não venha de um relacionamento conjugal, nós temos todas as oportunidades de fazermos daquela relação uma relação estável, saudável. É claro que se você tem um marido, ou se o marido tem esposa e pode compartilhar na educação dos filhos, é mais fácil. Porque você dialoga, você discute, você concorda, você discorda. É mais fácil você ter alguém para compartilhar. Quando não se tem essa outra pessoa, nós temos situações aonde seria interessante você ter alguém para compartilhar, mas não ter significa uma sobrecarga para aquele que educa. Uma sobrecarga. Mas quando existe sobrecarga de um lado no que diz respeito às cobranças sociais, existe um amparo da espiritualidade que não nos abandona jamais. Em qualquer situação, sob qualquer contexto, não nos desampara. Agora, tem alguém? Tem. Aí nós criamos essa relação de casamento. Que tipo de casamento nós temos? Nós temos 3 tipos de casamentos: expiatório, provacional e de almas afins. 3 tipos de casamentos. Qual que vocês acham que predomina? O expiatório, o provacional ou de almas afins? Vocês estão na dúvida, né? Porque o grupo está mesclado. É por isso. Quando eu estou falando para os jovens, quando a gente fala os jovens que estão na fase de enamoramento, qual que predomina? Eles falam de almas afins. Depois de estarem casados 5, 8 anos, você pergunta qual que predomina? Eles falam provacional. Depois de 10, 12, 15 anos, você pergunta qual que predomina? Eles falam expiatório. Porque para suportar o que eu suporto, só sendo expiatório. Mas antes eram almas afins. Se nós avaliarmos bem as nossas relações, fica fácil a gente identificar o que predomina. O que predomina é o provacional. É aquele aonde a gente testa e é testado, aonde a gente discute e é perdoado, aonde a gente xinga e depois é amado. Isso é provacional. É aonde quando você discute, você não quer ver o outro no dia seguinte, você vai lá e pede desculpa, no 3º dia você volta a falar de amor. Este é provacional. Você testa e o outro também te testa. Então, sob o provacional, basta nós fazermos uma avaliação das nossas relações. O expiatório é aquele que gera sofrimento, gera dor. E muitas vezes o casal não consegue se livrar daquela relação. Tem casais que se separam e continuam juntos. Eles se separam e aí chega alguém e tece um comentário para a ex-esposa e fala com ela assim: sabe aonde eu vi o seu ex-marido? E aí ela fala assim: aonde está aquele cachorro? Se ela é ex-esposa, o outro é ex-marido, aqui cachorro pode perambular, ele pode vagabundear por onde ele quiser. Eles são eles estão separados. Se eles já separaram, qual é o problema?
Qual é o problema? Mas eles não dão conta de fazer a separação emocionalmente. Eles têm que um atritar o outro, irritar o outro. Aí quando vem lá, no processo de agressão, começa a aparecer consequências para os filhos. Existe ex-pai, existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Existe ex-esposa, mas não existe ex-mãe. Não existe. Ainda que aquela relação não tenha dado certo, se tem agressões, se não conseguem se refazer, não conseguem buscar ajuda, então separaram, acharam melhor. O Evangelho coloca isso também. O Evangelho coloca isso. Para evitar um mal maior, é melhor que se separem. Evangelho segundo o Espiritismo. O item, o divórcio, é o capítulo 22, o item 5. Para evitar um mal maior, é melhor que se separem. Mas no item 3 deste mesmo capítulo, ele coloca para nós que as leis humanas, a assinatura em cartório, a assinatura de contrato, não vai fazer despertar o amor naquele casal. Ou eles alimentam o amor antes de se consorciarem, ou eles não se amarão a partir de um contrato assinado na frente de um juiz. Então, trabalhemos as nossas relações. O que nós estamos fazendo nessa relação? Antes, a gente casava acreditando sermos almas afins. Almas afins são aquelas almas que estão crescendo, que estão aprendendo. Perguntaram para o Chico o que ele tinha a dizer sobre as almas afins, sobre almas gêmeas. Ele respondeu que sobre esse assunto só o Emmanuel pode falar. Não trouxe resposta. Perguntaram para Emmanuel, no livro Consolador sobre almas gêmeas, e ele fala que cada alma tem uma alma querida da sua no universo. Mas numa mensagem ele coloca que raríssimos são os casais que estão encarnados hoje na Terra e representam a alma gêmea uma da outra e estão juntos. Raríssimos são os casais. Eu estou olhando bem para a carinha de vocês, ninguém tem cara de raríssimo aqui. Então, vocês estão do provacional para o expiatório. Se raríssimos são os casais, então o que eu posso fazer de construtivo naquela relação? O que eu posso fazer? Como trabalhar aquele relacionamento e fazer com que ele vire uma relação saudável, estável? André Luiz, no livro Sinal Verde, ele coloca para nós assim: se nós dessemos conta de tratar os nossos familiares como a gente trata os transeuntes da via pública, como que a Terra estaria modificada? Porque do lado de fora, nós somos solidários, educados, charmosos, gostosos, predispostos. Vocês já notaram? Gente, do lado de fora nós somos tudo de bom. Nós sabemos disso, basta a gente observar a relação com os nossos filhos. O seu filho dormiu na casa de um amiguinho, ficou lá 2 dias, um final de semana. Quando a mãe do amiguinho chega e traz o seu filho, chega e fala assim: mas seu filho, ele é um amor, e te devolve o filho. Você olha para ela e fala assim: leva para você. Por quê? Porque vai conviver com ele. Uma coisa é estar com ele todos os dias. Então, que tipo de relação nós estamos criando? Eu estou incentivando o amor ali? Ou eu já estou despertando meu filho para futuramente passar comigo uma relação de abandono? Me abandonar. O que eu posso fazer para ele ser carismático, para ele ser solidário? Que relação que nós estamos criando? Que relação que eu tenho com a pessoa que eu escolhi? Eu tenho uma relação competitiva? Eu tenho uma relação agressiva? Eu tenho uma relação egoística? Se eu tenho esse tipo de relação, o que eu estou esperando dos meus filhos lá na frente? Se eu tenho, o que eu estou esperando? O que eu posso fazer para mudar essa perspectiva interna, para mudar essa perspectiva dual, para ser exemplo saudável com a pessoa que eu estou? O que eu posso fazer? Claro, não estou com uma alma gêmea. Agora, os espíritas
Gente, vocês já notaram o que tem acontecido com as almas gêmeas? Vocês já notaram como que as almas gêmeas estão aparecendo hoje na Terra? É impressionante como que a alma gêmea só aparece depois que a sua outra metade casou. Gente, como que as almas gêmeas só chegam atrasadas? É um bando de retardatária a alma gêmea, vocês já notaram? Depois de você estar casada que aparece aquela alma que você ama. Por que elas não podem chegar um pouco mais cedo, então? A alma gêmea está sempre no passo do jabuti, ela não pode andar na velocidade da metade dela, não. Os espíritas, depois que descobriram a reencarnação, agora eles já jogam, encontram a alma gêmea que chega atrasada, porque ela chega atrasada para qualquer religião, inclusive para os espíritas. Aí ele fala assim, ó, nessa encarnação não dá para a gente ficar junto, não, mas na próxima, o que eu tenho de pessoas no movimento, de amigos que falam que já está comprometido na próxima encarnação, mas você já deu conta dessa? Não, mas na próxima eu tenho que ter uma pessoa mais querida do meu lado. Divaldo Franco estava em São Paulo, e uma pessoa, trabalhador de uma grande casa espírita em São Paulo, chegou para Divaldo Franco e falou com ele assim, Divaldo, eu achei minha alma gêmea, Divaldo. É mesmo, meu irmão? Que bom que você achou. Pois é, Divaldo, mas eu estou com um problema. Qual o problema, meu filho? Divaldo, eu achei a minha alma gêmea, mas eu sou casado e minha alma gêmea não é a minha esposa. Ah, meu filho, você está realmente com um grande problema. Divaldo, mas eu já pensei na solução. Meu filho, qual é a solução? Eu gostaria, Divaldo, que o senhor conversasse com o Dr. Bezerra de Menezes, porque como ele é o mestre na reencarnação e na desencarnação, para ele desencarnar a minha esposa, eu vou me casar com a minha alma gêmea e a minha esposa vai nascer nossa filha. O Divaldo falou que o pedido dele era nobre, ele até chorava quando ele falava. Era nobre. Divaldo terminou o seminário dele, foi embora para a Bahia. Quando chegou na Bahia, veio a reunião, manifestação do Dr. Bezerra no final da reunião mediúnica. Ele não perguntou nada para o Dr. Bezerra, não falou nada, ficou caladinho. Aí o Dr. Bezerra falou com ele assim, quanto à nossa proposta do irmão de São Paulo, sem o Divaldo falar nada, diga ao nosso irmão de São Paulo que como ele me vê como mestre na reencarnação e na desencarnação, basta ele me autorizar, eu vou desencarná-lo, eu vou casar a alma gêmea dele com um terceiro gêmeo e ele nasce filho da alma gêmea dele. O paulista não gostou da proposta do Dr. Bezerra, como era natural, não gostou. Então, nós estamos envolvidos numa determinada relação que a gente escolheu. Nós temos muitas vezes dificuldades na relação, e aí alguém de fora chega e fala assim, fulano está casado com quem ele merece, porque o que ele fez na juventude, essa é a esposa que ele merece. Eu vou falar para vocês que ninguém está casado com quem merece. A gente está casado com quem a gente precisa estar. Porque se Deus fosse olhar merecimento, a gente estaria sozinho. Eu não estou dizendo que quem está sozinho é porque não merece ninguém. Não invertam, tá? Senão ainda sai falando mal da palestra. Inverte a ideia. Eu não disse isso. São missões diferentes. São missões diferentes. Compromissos diferentes. Então nós estamos casados com quem a gente precisa estar. Nessa busca de compromisso para outra encarnação, e como muitos do movimento espírita reencarnacionista estão fazendo, eu sou um espírita convicto, fiz a mesma coisa. Já escolhi uma alma para estar comigo na próxima encarnação. E fui conversar com ela. A propósito, esta alma é a minha esposa nesta encarnação. Fui conversar com ela para a gente poder voltar junto na próxima, porque eu também faço programas para outra. E aí ela já me respondeu, com você, nunca mais. Eu falei, mas meu bem, nunca mais, Emerson. Deus vai me ajudar, com você é só nesta.
Mas, meu bem, mas não tem mais. Com você é só nesta. Meu bem, mas por quê? Emerson, eu quero ter um marido só para mim. Meu bem, mas eu sou o seu marido. Não, você é meu marido, você é marido do trabalho, você é marido do movimento espírita, das casas que te ligam, das cidades do interior, da viagem, disso. Você é marido de muitas circunstâncias. Não, eu quero um marido só para mim. Falei, meu bem, mas isso é egoísmo. Me deixa ser egoísta. Eu quero ter a chance de ser egoísta uma única encarnação. É um direito meu. Então eu vou com você até o final, mas na próxima com você não. Então, nem tudo que reluz é ouro. Que tipo de relação nós estamos criando? Voltemos lá no Livro dos Espíritos. Na questão de número 766, a espiritualidade coloca para nós que a vida social está na natureza. A vida social está na natureza. Então, eu tenho que transpor os muros da minha casa e levar para fora a segurança, a estabilidade e o exemplo do meu lar. Eu tenho que transpor os muros da casa espírita e levar para fora o conhecimento, a mudança no sentimento que eu estou fazendo e a ação daquilo que eu estou estudando. A doutrina espírita, ela não pode servir apenas de uma construção teórica para nós. Ela é instrumento que entra pelas nossas mentes, mudando a nossa forma de conceber e conhecer o mundo. Ela passa pelo nosso coração, mudando a nossa forma de sentir as pessoas que vivem no mundo. Mas ela precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho na relação com o mundo. Eu começo a exercitar esse movimento, essa construção na minha casa, no meu lar. No diálogo que eu tenho lá dentro. O primeiro passo para esse diálogo é entender a própria resposta da questão 766, quando o Livro dos Espíritos coloca que a vida social está na natureza. É por isso que os cientistas não vão conseguir fazer de uma única célula o indivíduo adulto. O encontro dessas duas células, do espermatozoide com o óvulo, a célula masculina e a célula feminina, ela começou nos primórdios da humanidade, na fase dos selenterados, bilhões e bilhões de anos atrás. Por que hoje o isolar de uma célula vai construir um indivíduo adulto? Isso não vai acontecer. É fugir da lei de Deus. É fugir da lei de Deus. A vida social está na natureza. Eu sou, dentro da minha casa, uma semente dessa vida social. Que relação que eu tenho ali? Com meu marido? Com a minha esposa? Se eu sou a semente, o que é que eu quero para o mundo? O que é que eu estou levando para o mundo? Que relação que eu tenho? É comum aparecerem as agressões, as discussões, o desrespeito, ainda que estejamos em lares saudáveis, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa de ficar ditando normas para nós sabemos o que está certo e o que está errado. Por que a gente passa por cima do que é certo para favorecer o nosso egoísmo muitas vezes, para não escutar o outro? Por que a gente faz isso? Às vezes banalidades nos comprometem anos, às vezes encarnações e às vezes séculos. Por que a gente dá ênfase a determinadas banalidades? Aonde que a gente quer chegar? Se nós estamos do lado do outro para construir uma vida social saudável, o diálogo é o primeiro instrumento que eu tenho para me favorecer, para favorecer aquele que está comigo. Se não houver diálogo, não tem uma relação saudável. Diálogo alicerça todas as relações nos diversos planos da vida. Quem vai colocar isso para nós é Narcisa, no capítulo 37 do livro Nosso Lar. Ela fala que é o diálogo que alicerça as relações, independente dos planos evolutivos. Quando o diálogo não é verbal, ele é mental, mas tudo é diálogo, tudo é diálogo. Diálogo não é simplesmente a arte de falar, é a arte de saber ouvir. As pessoas não querem escutar o outro, não tem tempo, estão apressados, um começa e vai lá, anda, fala logo, anda, não tem tempo, sai apressando o parceiro, o filho.
Como que nós queremos algo saudável? Você não tem paciência para escutar quem está do seu lado. Se a vida social está na natureza, nós vamos trabalhar isso nas nossas relações. Uma pequena história conta de um homem que ele não aguentava mais a reclamação da esposa. A esposa reclamava de tudo. Ela reclamava porque ela estava sobrecarregada nas tarefas, ela reclamava porque eles tinham 4 filhos e ela tinha que fazer tudo sozinha, ela reclamava porque o dinheiro nunca dava, ela reclamava. E ele reclamava das reclamações dela, que ele não aguentava mais que ela reclamasse tanto, ele não aguentava mais. Certa vez ele teve um sonho. Ele sonhou que eles estavam numa reunião com Deus. Ele, a esposa e Deus. E aí ele olhou para Deus e falou: Deus, eu não aguento mais. Ela reclama de tudo, Deus, eu não aguento mais. Eu queria fazer para o Senhor uma proposta para saber se ela aceitaria. Pode falar, meu filho, respondeu Deus. Deus, eu gostaria que ela, por um dia, ela acordasse no papel do homem e eu acordo no papel da mulher. E ela vai ver quanto é dura a vida de um homem, a luta dele diária. Eu gostaria um dia só. E aí Deus olhou para ela e ela consentiu. Ela aceitou a proposta do marido. Aceitou a proposta, eles acordaram naquela manhã. Como ele estava no papel dela, acordou primeiro, levantou mais cedo, fez a sua higiene pessoal, já foi para a cozinha, preparou o café, preparou o lanche, era uma família, um casal com 4 filhos, chamou os dois, porque os dois tinham aula, e aí os dois vieram, sentaram na mesa, já começaram mal-humorado, meio emburrado, xingando um ao outro, e ele ali tentando controlar os 2 filhos, porque ele agora estava no papel da esposa, e aí despachou os dois, pegou o escolar, foi embora para a escola. Daí a pouco, levantou ela no papel do marido. Levantou um pouco depois, tomou um banho, vestiu seu terninho, tomou um café, saiu para o escritório, foi lá, atende um boy, atende o outro, uma empresa, outra, um telefonema, desce, meio da manhã, toma um cafezinho e tal, volta para o escritório, atende uma demanda e tal. Enquanto isso, ele estava lá na parte da manhã. Chamou pelos outros 2 filhos para poder fazer para casa, anda logo, tem que tomar café, começou a colocar o arroz no fogo, lembrou que tinha que colocar a roupa na máquina para poder lavar, quando colocou a roupa na máquina, esqueceu o arroz no fogo, o arroz queimou, aí esqueceu que a roupa estava na máquina, que ele tinha que estender aquela roupa, a vizinha chama no muro, pede uma xícara de açúcar, o gato passa, o telefone toca, o irmão xinga o outro, e ele lá quase louco com aquela situação. Horário de almoço, chegou a esposa no papel do marido. Tirou o seu terninho, colocou sobre a cadeira, foi lá fazer o seu almoço, e aí almoçou, deitou no sofá, deu uma descansada para o turno da tarde, muito cansativo, ele já estava ela meio esgotada no papel dele. E aí chegaram os outros 2 filhos da escola do turno da manhã, ele liberou os outros 2 para a escola, e aí começou o turno da tarde aquela correria, lembrou que tinha que tirar a roupa do varal, que tinha que começar a passar, mas ainda não tinha arrumado a cozinha, os 2 irmãos que chegaram de manhã começaram a discutir, na hora da mesa de fazer o para casa, pede ajuda para ele, ele não entendia nada do para casa, e aí terminou a tarde, quando terminou a tarde, ele pensou, graças a Deus acabou esse dia, graças a Deus. E ela que estava lá no turno da tarde, atendeu um escritório, um gerente, um supervisor e etc, liberou outro boy e tal, atendeu um telefonema, chegou em casa, aquele marido desejando que aquele dia acabasse, tomou seu banho, deitou no sofá e relaxou. Ah, meu Deus, amanhã eu volto para o meu papel. E aí ela, toda descansada, tomou um banho, vestiu um pijaminha sensual, sentou do lado dele no sofá, deu aquela roçada. Aí ele chegou e falou assim, ah, meu Deus, ela quer sexo, eu não aguento mais. Mas ele foi para a noite do sexo, fizeram amor. E aí sonharam e foram conversar com Deus. E ele chegou para Deus e falou, olha Deus, eu estou convencido, não mais reclamo das reclamações da minha esposa, muito pelo contrário, vou ajudá-la nas suas tarefas. Quero agora, a partir de amanhã, voltar ao meu papel, o meu papel masculino e ela ao papel feminino. Oh, meu filho, que bom que você reconheceu. Mas eu vou te dizer que você vai ter que esperar 9 meses, porque essa noite você engravidou.
Então, que relação que nós estamos criando? É dessa relação que vem os filhos. É dessa relação que nós estamos lutando para termos ambientes saudáveis. Cooperação dentro de casa incentiva a cooperação dos filhos dentro de casa. São cooperadores dentro, são cooperadores fora. Solidariedade dentro de casa incentiva a solidariedade dos filhos dentro e fora de casa. Escuta dentro de casa incentiva. Que relação que nós estamos criando? Nós temos, quando a gente vê a criança no berço, novinha, 6 meses, 8 meses, a gente olha a criança dormindo lá, 1 ano e meio, 2 anos, com os bracinhos abertos, deitado lá no berço, a gente olha e fala, ah, meu Deus, parece um anjo. Todo mundo pensa igual. Parece um anjo. Santo Agostinho já sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Santo Agostinho. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele coloca para nós que a criança manifesta desde o berço as tendências boas ou más trazidas de passado. Ou seja, de anjo ele não tem nada. Não tem nada de anjo. Alguém já olhou no dicionário e viu o sinônimo de anjo, que significa bebê dormindo? Ninguém viu. Mas a gente acha. A gente acha que é, mas não é. Mas não é. Ele tanto coloca desta forma, que ela manifesta as tendências boas ou más, que mais na frente ele vai dizer assim: permaneçamos com a consciência tranquila se fizermos tudo pela edificação moral dos nossos filhos, independente do produto que esse filho venha a dar. Permaneçamos com a consciência tranquila, ou seja, faz o melhor que você puder pelos seus filhos, o melhor. O que vier pela frente já é decisão dele, livre-arbítrio. Decisão dele. O que você está fazendo? No papel de pai, no papel de mãe, o que a gente está fazendo? Vou pegar um exemplo simples. Dentro do movimento espírita, um instrumento simples para nós ajudarmos, contribuirmos com uma relação de equilíbrio dentro de casa, se chama culto no lar. Os lares não estão fazendo o culto. Às vezes a pessoa faz assim, eu faço as minhas leituras lá. Não são as minhas leituras lá. Façamos o culto no lar. Escolha um dia, escolha uma hora, senta você com seu parceiro, com a sua parceira, com os filhos. Não é, mas lá em casa só eu sou espírita. Senta você com seu mentor, escolha um dia, uma hora, senta, faça o culto no lar. Ah, mas meu pai não gosta, minha mãe não gosta. Faz você com seu anjo. Ah, mas eu vou fazer aonde? No seu quarto, fecha a porta. Você está estudando, você tem lá um horário em meio ao seu estudo, aquele horário está definitivo para você, faz o culto no lar. Ah, mas no meu quarto durmo com meu irmão, ele não aceita. Entra para o banheiro, fecha a porta. 15 minutos sentado ali no vaso. Faz o culto. Se ninguém aceita, faz no banheiro, ali ninguém te perturba. Se alguém chamar, já estou saindo, marca lá o horário do seu culto, já estou indo. Faz o seu culto. Claro que se a família pode compartilhar, é muito melhor, é muito mais saudável. Mas se só você pode fazer, é uma resposta à fala do Cristo, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. 2 ou mais, porque ninguém nunca está sozinho, nunca. No mínimo tem a gente e o nosso obsessor. No mínimo tem você e seu obsessor. Se você rezar, chega o seu mentor, é o terceiro. Ele não é o segundo. O obsessor não nos larga nunca, gente. Nunca. Tá? Mas o seu mentor, ele é convidado, ele vem e participa. Aquele lar é beneficiado. Aqueles desencarnados que te acompanham, eles também participam. Se eles estão querendo tumultuar a espiritualidade, os afasta
porque se você está convicto, aquele culto vai acontecer. E os valores que aparecem no culto? Se você está fazendo o culto sozinho, apreenda, analise o que saiu ali. Se você está fazendo acompanhado, troque ideia sem acusar o outro. É comum as pessoas aproveitarem o culto. Não, a gente aproveita o culto para lavar a roupa. A não ser que faça o culto no tanque. Fora isso, não precisa lavar roupa. Culto é culto no lar. Culto no lar é para discutir os valores do Evangelho. Agora vamos bater um bate-papo, vamos ter uma reunião saudável. Senta lá no Parque do Mangabeiras, em meia natureza, você, a esposa, os 3 filhos. Bate o papo, vai lá na Praça do Papa, bate um papo. Ou no seu quarto, na sua sala, senta lá e bate um papo com a família. Mas não aproveita o culto no lar, abre uma página. Paciência. Fulano, é para você. Por que nós fazemos isso? A gente aproveita o culto para poder alfinetar o outro, como se só o outro tivesse aquela dificuldade. É óbvio que se ele tem aquela dificuldade, eu também tenho. E se eu observo a dificuldade dele, a minha é muito maior. Eu não estou falando isso para vocês apenas da boca que usa, não. Eu estou fazendo referência à pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Existe culpa em observar o erro do outro? Está lá o questionamento que Kardec faz. E ele coloca, não existe culpa a partir do momento que você aprende com o erro do outro, o que acontece em raras vezes. A verdadeira culpa está em apontar o erro do outro. Consequentemente, o seu erro será maior do que aquele que o cometeu. Livro dos Espíritos. Tá claro? Então nós não vamos aproveitar o culto para a gente poder estar apontando enganos. Nós vamos aproveitar o culto para assimilar a leitura, para assimilar valores. Mas a gente está tendo atrito, vamos escolher um outro horário fora do horário do culto. Pode até ser depois do culto. Mas começou atrito? Começou. Silenciam e retoma a conversa 2 dias depois. Para não começar, altera o tom de voz, desrespeitam, nada disso. Porque que valores que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Muitos de vocês, pela faixa etária, que passamos por uma infância onde aprendemos, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E Dona Chica riu do berro que o gato deu. Ninguém ensinou para Dona Chica, para ela ensinar para aquele menino que não se deve bater nos animais. Ninguém ensinou. E a gente aprendia, cantava, fazia roda. Ninguém ensinou para ela. Aprendemos que Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de boas palmadas. Na minha época ensinava isso. Hoje eu aprendi que Samba Lelê, se ele está doente, ele precisa de médico. Mas ensinaram que se ele está doente, ainda tem que bater nele. Quem mandou ele adoecer? Tá certo? Aprendemos, marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pega fogo, Maria dá o sinal. Acode quem? O soldado que está preso? Não, a bandeira nacional. O soldado pode morrer. O soldado pode morrer. Não ensinaram para nós solidariedade. Será que quem ensinou a música não sabia? Quem compôs a música? Será que eles não sabiam que uma nação se faz com homens saudáveis, solidários, pacientes, fraternos? Não é se salvando bandeira. A bandeira é importante porque ela é a luz de um povo. Ela é o significado da luta de um povo. Mas uma nação não se constrói com bandeiras. Esses valores que ensinaram para nós, hoje nós temos a chance de ensinarmos valores contrários, somando com a evangelização da criança. Os pais hoje estão deixando os filhos, quando ele crescer ele decide. Por que ele tem que crescer para decidir? Ele tem que vir para a evangelização hoje. Ele precisa vir para a evangelização. É 1 horinha de evangelização, 1 hora. Para ele se instrumentalizar 1 hora por semana, para ele se instrumentalizar moralmente para lutar contra as 167 horas restantes da semana. Quando as forças no campo emocional e espiritual estiverem se esgotando na outra semana, já está na hora dele se revitalizar numa nova linha de evangelização, 1 hora de evangelização. Aí os pais vão deixando.
Quando ele crescer, ele decide. Ou então assim, não, a gente vai para uma festa, aí, não vou levar não, porque ele está cansado, na evangelização lá é de manhã, né, coitado, tadinho, deixa ele descansar. Ainda que vá para a festa, traga o filho para a evangelização. A festinha é importante porque é uma convivência social, ótimo. Evangelização é uma construção basilar, espiritual, para o resto da eternidade. Não é para aquela semana, para a vida dele, não. A instrução informa. A educação transforma. Mas só a evangelização é que forma o caráter da criatura. Evangelizemos os nossos filhos hoje, que a gente não vai buscá-los na cadeia amanhã. Levemos os nossos filhos para a aulinha de evangelho hoje. Levemos hoje. A gente não vai buscá-los na cova dos homens perversos. Nós não vamos buscá-los na sarjeta da via pública. Não vamos buscá-los. Emerson, mas eu descobri a doutrina, eu descobri o evangelho. Meus filhos já estavam com 13, 15, 18 anos. Eu já não tinha mais autonomia sobre eles. Então, a minha missão vai se duplicar. Porque se hoje eu não tenho autonomia sobre eles, eu serei um exemplo saudável para eles. Se antes eu fui um pai que briguei, que xinguei, que agredi, que ameacei, hoje eu estou aprendendo valores novos e eu serei ouvinte, eu serei companheiro, eu serei solidário. Eles vão ver em mim que eu já mudei e eu vou estar mostrando valores novos para eles. Então, se eu não pude evangelizar, o que eu posso fazer hoje como modelo? Hoje, eu coloco que nós podemos pegar o livro Sinal Verde. Outro dia, aliás, uma pessoa me falou, estava lá, se matando no livro Evolução em Dois Mundos, tentando entendê-lo, começando na doutrina, naquele exaustivo esforço da compreensão da Evolução em Dois Mundos. Eu coloquei para ela assim, minha filha, não pega o Evolução em Dois Mundos. Emerson, mas você dá conta de entender o Evolução em Dois Mundos? Eu? Não, de maneira alguma. Mas isso não te incomoda? Não. Se eu conseguir desencarnar com o livro Sinal Verde colocado em prática, para mim já está de bom tamanho. Porque o livro Sinal Verde do André Luiz trabalha coisas simples. Eu preciso de conhecer as outras coisas para eu me alicerçar, para me instrumentalizar. Preciso. Mas eu não preciso ficar preso ali e vou abandonando as coisas simples, eu vou deixando para trás. Vocês querem ver um exemplo simples que o André Luiz coloca para nós? Lá no Sinal Verde. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Tem a ver com alguém aí? Não. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. A gente não está dando conta de conversar com o nosso parceiro ali, com o marido, a esposa. Então, vamos colocar em prática as coisas simples para a gente se fortalecer. Isso vai nos instrumentalizar também para buscarmos as coisas sofisticadas. Eu leio, mas eu começo do básico. O que nós estamos fazendo nas nossas relações? O nosso tema é família, união e coração. Família, união, coração. O que nós estamos fazendo? Que sentimento nós estamos alimentando nas nossas relações? Vamos trabalhar isso nos nossos dias. É comum nós acharmos, muitas vezes, esposas colocarem, eu não tenho diálogo lá em casa, meu marido ele é muito voltado para a razão, e o negócio dele é só ele que tem que ditar, e ele que acha, e ele não tem sentimento. É difícil. É difícil. Os homens têm sentimento. Falar que prioriza a razão, ou falar que tem um pouco mais de razão do que sentimento, é o que todos já sabem. Como a mulher tem mais do sentimento, mais da emoção, mais facilidade de compreender a dor, o homem tem mais facilidade de trabalhar com a racionalidade. Todos nós sabemos disso. Mas é por isso que essas duas forças estão unidas para trabalharmos o crescimento de cada um. Depois que nasceu a minha primeira filha, a menstruação da minha esposa atrasou. E aí ela pegou e falou assim, vou procurar um médico, estava atrasado 3, 4 dias.
E aí eu coloquei para ela assim, ele está falando que é para eu ir embora. E aí eu coloquei para ela assim, meu bem, fica tranquila, desta vez não precisa de médico, porque nós estamos emocionalmente grávidos, você está biologicamente grávida. Emerson, eu não estou grávida. Falei, está. Emerson, eu não estou. A mulher sabe quando ela está grávida. Ela sabe, a mulher sonha, tem sensações, tem enjoo, tem mal-estar, dor de cabeça. A mulher sabe. Tá bom. Passaram-se 5 dias. E aí ela, acho que eu vou ter que procurar um médico. 7 dias. Ah, não vem mesmo. Não estou tendo sensação nenhuma. Eu falei, meu bem, você está grávida. Emerson, eu não estou. Está. Eu não estou. Tá bom. 10 dias. E aí ela marcou o médico. Falei, antes de irmos ao médico, vamos ao laboratório fazer o exame? Emerson, não precisa, eu não estou. Então, eu sei que você não está, vamos ao laboratório. Fomos ao laboratório, fizemos o exame. Resultado? Negativo. E aí ela falou, eu te falei que eu não estou, eu te falei. Eu falei com ela assim, meu bem, o laboratório errou. Emerson, o laboratório errou. Vamos entrar e fazer outro exame. Entramos lá e fizemos outro exame. Resultado? Positivo. E aí ela falou assim, tudo bem, eu estou com um negativo e um positivo, agora eu vou fazer a nega. Eu falei, não, a sua nega sou eu. Eu já estou te dizendo que está. Fomos ao médico. O médico fez o exame, o útero estava fechadinho, ela estava gravidíssima. Nossa segunda filha, ela não percebeu e a barriguinha foi. Saiu, no dia de ganhar o bebê, ela saiu da escola que ela estava dando aula, foi ao médico, aí o médico me telefonou, me chamou, vamos fazer o parto? Foi, mas ela foi só para poder marcar, não, vamos fazer agora, estava tudo tranquilo, vamos fazer. Fui lá para a gente fazer o parto. Ou seja, o homem tem sensibilidade, nós não somos desprovidos de sensibilidade, não somos desprovidos. Então, vamos incentivar uma relação saudável de diálogo, de cordialidade, de respeito, para a gente poder crescer junto. Para a gente fechar, conta-nos uma história que vai ficar para as nossas reflexões. Certa vez, um camponês, na Escócia, no período de névoa na Escócia, ele estava retornando para a sua casa quando ele escutou uns gritos que vinham de um pântano próximo. Ele vai correndo até o pântano e aí ele vê que uma criança estava sendo tragada pela areia movediça. Ele se aproxima e no átimo do segundo ele salta e tira aquela criança da areia movediça. Leva a criança para a sua casa e ele coloca a criança próximo da lareira, limpa a criança, lhe serve um caldo quente. Quando a criança se viu refeita, ela sai pela névoa, ganhando a residência onde ela estava e foi embora. No dia seguinte, para na porta da casa do camponês, um Rolls Royce, e desce a criança de mãos dadas com aquele que era o seu genitor. E aí este senhor de terno, um lorde inglês, ele chega para o camponês e fala com ele, o senhor salvou o meu filho ontem da areia movediça? E ele disse, sim, se ele é o seu filho, eu o salvei. Pois é, eu vim aqui para recompensar o senhor. Tirou do paletó uma bolsa com pequenas moedas de ouro. O camponês disse para ele, não, senhor, por favor, eu não preciso receber por esse gesto. E o lorde disse, mas o senhor salvou meu filho. Eu preciso recompensar pelo que o senhor fez. Ele fala, não, senhor, é bem verdade que é a primeira vez que eu tiro uma criança daquele pântano. Eu já fiz isso com animais e o gesto em si é o mesmo. Não precisa me recompensar. E aí ele olha para o camponês e fala com o camponês assim, o senhor é o dono dessas terras? Não, eu não sou o proprietário. Elas pertencem ao lorde fulano de tal, e declinou o nome. O lorde inglês disse, eu o conheço. Vou comprar essas terras para o senhor e a partir de amanhã essas terras serão suas, porque eu sou um dos 10 homens mais ricos de toda a Inglaterra. Então, eu vou oferecer essas terras para o senhor em gratidão ao que o senhor fez pelo meu filho. O camponês olhou para ele e falou, por favor, senhor, não estrague a beleza dos meus gestos. No momento que ele termina, chega uma criança do interior da casa, abraça a perna do camponês e o lorde pergunta, é o seu filho? Sim,
é o meu filho órfão, é aquele que a providência divina me confiou para eu educá-lo. Que é do teu filho? Ele estuda? Não, meu filho não estuda. Ele não estuda porque a escola é longe, é de difícil deslocamento. Mas o que será do teu filho? Meu filho será um camponês. Já trabalha comigo. Aprendi com os meus avós, com os meus pais, que também foram camponeses. Eu sou e meu filho também será um camponês. Ele já vai comigo para o campo. Ele já semeia, ele já colhe, ceifando. Estamos preparando sementes. Dele será um camponês. O Lorde olhou para ele e falou assim: deixe-me levar o seu filho para a Inglaterra. Eu estou em férias na Escócia. Leva o seu filho para a Inglaterra e vou fazer dele um dos maiores homens da humanidade. Senhor, mas é o meu único filho, disse o camponês. O senhor está sendo egoísta, respondeu o Lorde. Eu estou te oferecendo benefícios e o senhor não aceita. Mas não permitir que o seu filho seja beneficiado é um egoísmo da sua parte. Quando o camponês reconheceu a sinceridade daquele Lorde, combinaram dele ter contato com o filho nas férias e o Lorde levou o filho do camponês para Londres. Esse filho estudou, ele fez medicina, ele se especializou em infectologia na Universidade de Londres, no Hospital de Santa Maria. No encerramento da Segunda Guerra Mundial, um dos 3 homens que mais influenciaram para que essa guerra acabasse, fora acometido de pneumonia. Não havia tratamento. Chamaram pelo jovem infectologista e a família deste homem perguntou sobre o medicamento. O jovem disse: olha, temos um medicamento experimentado apenas em animais. Não foi testado ainda em pessoas. E a família perguntou: e se aplicar no nosso doente? O infectologista disse: ele tem 10% de chance de sobrevivência. A família disse: então aplica, porque se não aplicar ele morrerá, porque ele não tem nenhuma chance. Aplica porque 10% é uma chance. E aí aplicou o medicamento. 1 semana depois ele estava parcialmente restabelecido. 2 semanas depois ele estava completamente curado. O homem que tinha sido curado, ele é o mesmo garoto que tinha sido salvo pela areia movediça, pelo camponês. Ele era o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. O pai de Churchill, Randolph Churchill, levou o filho do camponês para a Inglaterra e ele estudou medicina e se transformou num dos maiores cientistas do século XX, Alexander Fleming. Um gesto de amor. É só o que a gente precisa, um gesto de amor. Se nós manifestarmos com um gesto de amor, a providência divina que atua conosco abre todos os espaços para nós continuarmos caminhando de forma estável, de forma equilibrada nesta terra. Nós estamos no limiar da regeneração. Aproveitemos o último quartel das provas e expiações para fazermos o melhor que a gente pode nesta terra, para deixarmos um mundo saudável para os nossos filhos. Muitos perguntam o que serão dos filhos, e eu pergunto, o que será do mundo se nós não começarmos a trabalhar com os valores que a gente tem? Eu vou agradecer a paciência de vocês, o convite da casa pela tarde e noite de hoje. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.